Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Em Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 47, está escrito: Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se amardes somente os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos, e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 36. Allan Kardec, ele escreve o seguinte texto referente a essa passagem evangélica. Então ele diz o seguinte: se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade,
sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que Cristo manda-se dê no coração o amigo, assim como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para expressar matizes diversos de um sentimento. A razão cabe estabelecer as diferenças conforme aos casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não esteja na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que se nos façam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes adevenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento amai os vossos inimigos. A pureza de coração nos leva a perdoar as pessoas da maneira como nosso Senhor Jesus Cristo recomenda no Evangelho. Porque aquela criatura que tem pureza, que é puro, que não tem pensamentos malévolos para com ninguém, que sempre deseja o bem das pessoas, principalmente daquelas pessoas que lhe cercam, as pessoas que não carregam maldade no seu íntimo, evidentemente que essas pessoas costumam dissimular, ou seja, anular os efeitos do mal que as pessoas lhe fazem. E como é que se dá essa anulação desses erros que as pessoas cometem contra a gente? É a pessoa não sentir ódio, não sentir rancor,
não sentir nenhuma animosidade, não sentir ódio, não sentir raiva. A gente compreende que isso é muito difícil para aquelas pessoas que ainda animam no seu íntimo o rancor, o ressentimento, ainda sente aqueles pensamentos de impulso negativo. Então, para essas pessoas realmente é difícil. Mas quando a pessoa tem pureza de coração, a pessoa tem limpeza de pensamentos, isso não é difícil. Não. A pessoa não sente ressentimento, não sente animosidades por aquelas pessoas que lhe faz o mal. Então, é como se a pessoa que faz o mal a ela não tenha feito mal nenhum, porque ela não se sente ofendida com aquele mal que lhe foi feito, de maneira nenhuma. Agora, aquelas pessoas que são egoístas, aquelas pessoas que são orgulhosas, aquelas pessoas que são envaidecidas, essas aí sim, essas se sentem ofendidas, prejudicadas, magoadas. E são justamente essas pessoas que odeiam, que conservam em si o desejo de vingança contra aquela pessoa que lhe ofendeu. Logo, para uma pessoa obedecer a esse mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, amai ao teu próximo como a ti mesmo, é preciso que essa pessoa se liberte de todo tipo de egoísmo, de todo tipo de orgulho. Então, quando ela consegue se libertar dessas duas fontes maléficas, então ela vê, ela sente que não é difícil ela perdoar aquelas pessoas que lhe ofendem. Como também ela sente que ela não deve prejudicar a ninguém. E ela evita prejudicar aos seus semelhantes o máximo possível. Portanto, aí a gente vê a importância da gente procurar se libertar de todo e qualquer egoísmo, de todo e qualquer orgulho, de toda e qualquer vaidade, e sermos simples e humildes em todos os nossos atos, para podermos servir a nosso Senhor Jesus Cristo, através das nossas atitudes para com o nosso próximo, para com os nossos semelhantes. Essa é a razão de Cristo, ele ter combatido esses dois sentimentos contrários ao bem, o egoísmo e o orgulho. Em todo o Evangelho de Cristo, a gente vê que Cristo só combateu esses dois sentimentos negativos, o egoísmo e o orgulho. Então, todo o esforço que nós fizermos para nos livrar desses dois sentimentos contrários ao amor, a gente deve empreender todo o esforço nosso, porque somente assim é que nós podemos caminhar para Deus. Justamente por esses dois sentimentos negativos, o egoísmo e o orgulho, ser predominante em cada pessoa, é que Cristo fala no Evangelho que o caminho da perdição é amplo, o caminho da perdição é florido, enquanto que o caminho da salvação é apertado e que são muitos poucos aqueles que conseguem ultrapassar. Então vamos procurar ultrapassar esse caminho apertado do qual Cristo fala, que é o caminho da salvação.